próximas músicas que a gente vai cantar, o refrão vai nos levar a dar glória a Deus, cantar glória ao Senhor. Primeiro é meu tributo e que a gente possa dar glória a Deus, glorificar o nome dele, porque ele é o único digno, ele é o único Senhor. Como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou.
sentar. Ontem, na minha devocional, eu escutei esse hino várias vezes. O pastor Vinícius, quando faz a devocional dele, ele mesmo canta. Ele toca e canta. Eu não tenho essa coragem nem essa habilidade. Então eu ponho hinos e eu canto com os hinos. Eu ontem ouvi e chorei com este cântico, apresentado pela Assembleia de Deus de São José do Rio Preto. Esse hino cantado lá. E eu me alegrei muito. A banda militar do estado de São Paulo estava lá. Alguns integrantes são do Senhor Jesus. Eles estavam na Assembleia de Deus cantando esse cântico, o autor da minha fé. E aquilo encheu o meu coração de alegria, encheu a minha alma de paz. E eu fiquei pensando em ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje, o presbítero Alan Caster, que é pastor comigo aqui na igreja, vai ser a boca do Senhor para nós. Queria que nós orássemos agora, confirmando a sua vida sob os cuidados do Senhor. Tá bom? Pai, obrigado, porque enquanto nós descansávamos, o Senhor chamou o Alan Caster para falar com ele. E o Senhor revelou coisas a ele, e agora ele vai nos revelar o que o Senhor revelou a ele. Por isso nós nos aquietamos e queremos ouvir o Senhor e ser pelo Senhor edificado. Fala ao coração de cada um de nós. Supere as limitações do teu servo e alimenta o teu povo, o que está aqui e aqueles que estão pela internet. Que o Senhor os abençoe igualmente. Obrigado pelo privilégio de nos sentarmos para ouvir. Fala, portanto, bem claro a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor está entre nós, eu não tenho dúvida. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Concorda? Então, graças a Deus que Ele tem derramado a sua graça sobre nós. Não somente aos que estão aqui, mas também aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Não somente aqueles que estão nos acompanhando pela internet, mas todo o povo de Deus, nesse momento, está reunido para adorar o seu santo nome por toda a terra. Coisa impressionante, né? Coisa de Deus. E que a paz do Senhor também esteja no meio do seu povo, no meio de cada um de nós. Aí, só cada um sabe se a paz do Senhor está de fato dentro do nosso coração. Mas que essa seja sempre a nossa oração. Amém? Irmãos, nós já lemos a passagem principal desse momento da palavra, mas eu gostaria de ler novamente. E gostaria que os irmãos que puderem e assim concordarem se colocassem de pé. É a mesma passagem que o pastor Waldenberg leu anteriormente. Qual foi? Êxodo 20, versículo 1 até o versículo 21. Tá bem? Os irmãos somente me acompanhem em leitura silenciosa por parte de vocês, eu vou conduzir a leitura por aqui mesmo. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiros das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Como resumo dessa ordenança, os irmãos não precisam abrir, eu somente lerei, mas está em Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: amará o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A igreja pode assentar-se. Irmãos, desde o momento que fui chamado, convidado para ministrar a igreja nessa manhã, eu tenho estado em oração para saber o que falaria para os irmãos, E confesso que mudei, talvez dezenas de vezes, o que seria ministrado. É tanta coisa que eu tenho desejo de estar dividindo com os irmãos, que quem ministra tem essa dificuldade. E esse conteúdo, ele foi definido ontem somente. Muito embora, já há alguns dias, eu tinha passado essa passagem para o pastor Waldenberg pedindo o conselho dele, se seria aproveitável, esse tempo. Então, o resumo é o seguinte: o que o Senhor colocou no meu coração lá atrás, eu dei um monte de volta e acabei voltando para aquilo que foi no início. E tive a bênção do pastor Waldenberg sobre isso. E nós acabamos de ler, meus irmãos, todos aqui bem sabem, creio eu, reflete nada mais, nada menos que a justiça de Deus. A justiça de Deus. E como tudo que Ele nos deixou na sua palavra, através das Sagradas Escrituras, isso reflete o caráter de Deus. A própria pessoa de Deus. E nessa história da humanidade, ela foi consolidada, ela foi juntada e nos foi completamente evidenciada a nós, humanos, seus filhos, por meio da vida de Jesus Cristo. Se os irmãos bem se recordam, o Senhor criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então os irmãos podem crer que no momento da criação do homem,
parte desse caráter do Senhor também está dentro de nós. Não por nosso próprio esforço, mas porque o Senhor assim determinou e por amor, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele colocou pelo menos um pouquinho disso, que nele é perfeito e infinito, dentro de cada um de nós. Nós que pertencemos ao seu reino, e fomos tirados do reino das trevas, e pelo seu sangue Ele nos comprou e nos colocou dentro do seu reino. Esse é o tipo de postura, é o tipo de atitude, é o dia a dia que deveríamos ter. Agora, quanto disso nós conseguimos colocar em prática? Se pegássemos como uma sequência esses 10 mandamentos, talvez muitos de nós pararíamos no primeiro. Não seria assim? Só para lembrar os irmãos. Não terás outros deuses diante de mim. No período, no momento, nas horas que eu fiquei em oração e pedindo a presença do Senhor por meio do seu Espírito para poder transmitir tudo isso que o próprio Senhor planejou para cada um de nós nesse momento, me veio no coração o que seria essa justiça no meio da nossa sociedade contemporânea. Como seriam esses 10 mandamentos para a sociedade em que nós estamos inseridos hoje? Aí o que eu fiz? Peguei cada mandamento que o Senhor nos deixou e coloquei da forma que a humanidade, a nossa sociedade, talvez pense a respeito desses mandamentos. Então eu chamei isso de os 10 mandamentos de forma antagônica. E a sociedade de hoje, que não tem o temor de Deus, e mesmo aqueles que estão no reino de Deus, têm dificuldade de ter temor por Deus. E se assim tivessem, talvez se esforçariam mais para praticar a justiça de Deus. Vou ler para os irmãos. Então, novamente, só para os irmãos entenderem. O antagonismo dos 10 mandamentos que Deus nos deixou. Tá bom? Com toda a minha imperfeição. Isso aqui não é perfeito, longe disso. Tá bom? Mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho por dever transmitir aos irmãos. Eu sou o Senhor da minha vida. Afinal de contas, eu que escapei da terra da servidão por meus próprios méritos. Eu sou meu Deus. Farei imagens de mim mesmo e me adorarei da maneira que eu bem quiser. Usarei meu nome para obter o que eu quiser. Afinal de contas, ninguém é mais importante do que eu mesmo. Estabelecerei meu dia de descanso, no qual somente eu descansarei. Meus funcionários trabalharão sem descansar. Afinal, meu dinheiro não é capim. Minha família me servirá enquanto estiver debaixo do meu teto. Aliás, todos os meus dias serão de descanso. Outros trabalharão para mim. Já trabalhei demais nessa vida. Quando eu for adulto, dono do meu nariz, não honrarei meu pai, muito menos minha mãe. Eles que colham o que plantaram. Afinal, sempre viveram para eles mesmos. Não pise no meu calo. Eu mordo e sou capaz de matá-lo. Me relacionarei sexualmente com quem e com o que eu quiser. Afinal, o corpo é meu. Furtarei o que eu quiser.
Para atingir meus objetivos, direi falso testemunho contra o meu próximo, que vença o mais forte. Quem manda ele ser bobinho desse jeito? Cobiçarei a casa do meu próximo. Não é justo eu não ter o que meu próximo tem. Afinal, o que ele tem que eu não possa ter, mostrarei para ele que sou capaz de ter o que bem entender. Assim como foi feito nos 10 mandamentos, segundo Deus, tem um resuminho aqui. Amarei a mim mesmo acima de todas as coisas. Quanto ao meu próximo, cada um que resolva seus problemas. Desses 2 mandamentos dependem toda a minha lei. Forte, né? Forte. Mas, se pedíssemos para o Deus do mundo, o Senhor do mundo, escrever 10 mandamentos, será que seria um tanto quanto diferente do que está escrito aqui? Meus irmãos, o reino de Deus e o reino dos homens caídos é totalmente antagônico mesmo. É água e óleo. Já conseguiram misturar óleo na água? Já conseguiram misturar água no óleo? Não mistura. Pode tentar. Você até separa lá o óleo, mas eles não se misturam. É diferente do nosso pingado, né? A hora que você põe café e leite lá, misturou, está misturado. Não tem mais como separar. Ainda que seja totalmente oposto, o Senhor, por sua graça, por sua única e exclusiva graça, não por nenhum mérito nosso. A nossa natureza é rejeitarmos a Deus e tudo que diz respeito a Deus. Essa é a nossa natureza, desde o momento que o homem caiu em pecado. Isso é tão forte em nós que é passado de geração a geração. O Senhor, por sua única graça, única e exclusiva graça, Ele nos tirou dessa condição de morte. Se lêssemos esses 10 mandamentos antagônicos aqui para a sociedade, talvez eles se assustassem. Mas se pensassem com mais consciência, dificilmente rejeitariam no seu interior, poderiam rejeitar da boca para fora. Falar, que é isso? A sociedade não é assim. Mas no seu interior, certamente concordariam. Porque a nossa sociedade no dia a dia, o seu Deus é o seu eu. E não tem como negar isso. Infelizmente, até mesmo dentro do reino de Deus, ainda ocorre isso. Tal a dificuldade que nós temos de colocar o Senhor, nosso Deus, em primeiro lugar. Não se engane, ou não nos enganemos. Existe o outro lado? Eu poderia perguntar? Quem aqui, ou quem está nos assistindo pela internet, pratica todos esses 10 mandamentos? Eu não vou nem perguntar, porque a resposta nós já sabemos. Tem alguém nesse presente século, ou nesse corpo que vivemos, que pratique de forma perfeita a justiça de Deus? Óbvio que não. Não tem. Não tem um sequer que não peque. Não tem um sequer que não tenha pecado. Não tem. Muito devido a isso,
Nós precisamos tirar a arrogância de pensar que nós somos o nosso Deus, que nós estamos em primeiro lugar. E deitarmos perante o Senhor, pedindo a sua misericórdia, para que a presença do seu Santo Espírito que Ele colocou dentro de nós, possa quebrantar o nosso coração de orgulho. Em vários momentos do nosso dia a dia, quando expressamos esse orgulho, quando acusamos um dos nossos irmãos de não viver da forma que nós pensamos que deveria viver. Ou quando nós apontamos o dedo para o nosso irmão, dizendo que ele, por ser crente, não deveria ter agido assim ou assado. Afinal de contas, se apontarmos o dedo para nós mesmos, né, tem aquele exemplo, né, quando apontamos o dedo para o nosso irmão, tem outros tantos aqui apontados para nós mesmos. Né? O que precisa fazer é mudar a atenção para nós. Né? Porque aquele que acusa pode ser que no minuto seguinte esteja praticando a mesma coisa. Senhor Deus, por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia, não somente nos tirou da condição de morte, muito mais que isso, Ele nos deu vida. Pouca vida. Os irmãos sabem o que está escrito nas Escrituras? Vida em abundância. O que é a abundância dessa vida? Senão a própria pessoa de Jesus Cristo, por meio do seu Santo Espírito, vivendo em nós. Há uma passagem na Bíblia que eu não esqueço. Esqueço muitas, essa eu não esqueço. Enchei-vos do Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O recurso o Senhor já nos deu. Mais do que isso, olha só, que Deus é esse que nos escolheu. Ele colocou Deus, próprio Espírito, dentro de mim, dentro do Daniel, dentro da Thay. Que Deus é esse? A palavra do Senhor diz assim, e nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Também é claro e é óbvio, e nós precisamos ter esse entendimento, e de certa forma, nós praticamos a justiça de Deus. Não de forma perfeita, não a todo momento, não todas elas, são 10. Ontem mesmo eu estava dividindo esse conteúdo com a minha filha, quando eu li aqui os 10 mandamentos e os 10 mandamentos antagônicos, a expressão dela foi assim, difícil, né, pai? É difícil mesmo, porque nós somos carnais. Estamos em processo de transformação. Renovar a nossa mente. Agora, esse nosso esforço será em vão se acharmos e vivermos o nosso dia a dia, entendendo que por nosso esforço é que chegaremos nessa situação de justiça perfeita. Jamais, meus irmãos. Não é pelo nosso esforço. É pela graça. Deus, sabendo disso, quando Jesus foi assunto aos céus, o que ele falou? Eu preciso ir. Se eu não for, o Espírito não vem. E nós, crentes, se cremos de fato que Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós precisamos crer que Deus está na terra. Não é o Espírito Santo Deus?
Então, aqueles que anseiam, Senhor Jesus, volta logo. Tem que ansiar mesmo, eu anseio demais a volta do nosso Senhor Jesus entronizado. Mas não podemos esquecer que o nosso Senhor Deus está aqui por meio do Espírito. E de forma, entre aspas, os irmãos me entendam bem, intensificada. O Espírito está dentro de cada um de nós. Provérbios começa assim. Provérbios, o livro de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor, por mais que coloque em fermento aí para tornar a massa mais mole, eu não tenho entendimento, é temor mesmo. Temor. Deus é amor, mas Ele é justo. Para aqueles que já tiveram pelo menos uma vez a experiência de ler toda a Bíblia, não tem um registro em que o Senhor não tenha sido justo. O nosso pecado pode ser perdoado. Certo? Para isso basta confessar o pecado. Mas todo pecado tem suas consequências. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando eu falo toda a lei e os profetas, tudo o que está registrado nas Sagradas Escrituras. Tudo depende disso. Quem pode passar pelo primeiro? Amarás o Senhor. Ontem mesmo eu estava pesquisando quantas vezes aparece essas duas palavras, né? Ou algo com o meu sentido, Senhor Deus, Senhor Jesus, na Bíblia. Depende, né, da versão. Mas na versão que eu vi, a primeira pesquisa que eu fiz, 832 vezes. E nas Sagradas Escrituras chama Senhor Deus, Senhor Jesus. Nós mesmos, quantas vezes nós falamos Senhor, né? Só pode ordenar quem tem autoridade para isso. Concordam comigo? Toda a autoridade nos céus e na terra foi dada para quem? Jesus. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Em Levítico 11:45, está escrito assim: Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. A totalidade dessa santidade só no corpo glorificado que o Senhor nos dará. Antes disso, não vai ser completo. Nós estamos em processo de santificação. Alguns exemplos aqui de que o Senhor é o nosso Deus, né? Atos dos Apóstolos 2:36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas,
e nós também por ele. 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos constrange de tal maneira a ponto que nós, de todo o coração, podemos chamar Jesus de Senhor Jesus. Filipenses 2,11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, a palavra do Senhor precisa cortar mesmo. Se não incomodar, tem alguma coisa errada. E quanto menos fermento na palavra, melhor. O pão lá dos hebreus era sem fermento, porque mantém mais nutrientes, sacia mais. A palavra do Senhor amolecida tira um pouco dos nutrientes da sua palavra. Todas as vezes que nós transmitimos, ou nos lembramos da justiça de Deus, que essa palavra realmente nos incomode. Para nos abrir os nossos olhos e vermos a nossa condição miserável. Certo? E ter fé, por outro lado, que o Senhor já nos libertou da lei do pecado e da morte. Não dá para explorar todo esse conteúdo. 3 minutos para acabar. Certo? Mas os irmãos certamente têm total condições de completar todo esse entendimento. Seja nos devocionais, seja nas próximas mensagens. Vamos orar? Pai querido, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por nos amar tanto, por nos tirar da morte e nos trazer para a vida. Ó Senhor, ouça sempre a nossa oração. Tenha misericórdia de cada um de nós. E muito obrigado por o Senhor nos lembrar das suas palavras que o Senhor deixou escritas para a edificação da sua igreja, para o louvor e para a sua glória. Muito obrigado, Senhor, pela presença de cada irmão, de cada irmã. Não aqueles que estão fisicamente aqui, mas todos aqueles que nos acompanham pela internet. Muito obrigado. Se o Senhor nos incomoda, se sentimos o nosso coração incomodado, isso é pelo Senhor e por isso também nós agradecemos. Obrigado pelo Senhor não desistir de nós. Muito obrigado. O Senhor continue, Senhor, trabalhando nas nossas vidas para que possamos ser cada vez mais expressão do que o Senhor é e do que o Senhor nos mostrou que deveríamos ser através da vida de Jesus Cristo. E pela exortação e consolo da fé, o seu Espírito coloca em todos nós, em cada um de nós, a cada momento, a cada instante. Muito obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração. Não podemos fazer isso se não seja em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá? Cântico. Obrigado, viu, por ter preparado. Para variar, pedi de última hora, mas vocês foram misericordiosos. Obrigado. Queria convidar a igreja a ficar de pé novamente para a gente cantar juntos essa música.
escolherá. Mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora. Obrigada, pode se sentar. Esse antagonismo dos 10 mandamentos pode soar estranho em alguns momentos, mas é uma realidade. A tristeza é que esse antagonismo, ele não acontece só lá fora. Acontece na igreja. Às vezes nós trabalhamos muito porque nós somos os próprios deuses. Pense um pouquinho sobre isso, que não é realidade. Nós não queremos adoração. Não buscamos. Mas nós amamos quando somos adorados. Não criamos, não construímos imagem, mas nós amamos a nossa imagem. Amamos. E quando esta imagem ela é ferida, nós a defendemos com unhas e dentes. Não é? Fiquei pensando nisso. Verdade. Eu me amo mais do que eu deveria amar. E me defendo mais do que eu deveria defender. E busco os meus interesses mais do que eu deveria buscar. E me preocupo comigo mais do que eu deveria preocupar. Olho para mim mais do que eu deveria olhar. Com essa mesma medida, eu deveria pensar nos outros. Principalmente no ano de comunhão, né? Em que os meus olhos estão voltados para o outro, não para mim. É o tempo que estamos vivendo. Obrigado. Obrigado. Quero convidá-los a colocarem-se em pé e convidá-los também para a escola dominical que se segue. Vamos estudar a palavra de Deus. Tá bom? Também na escola dominical. Senhor, obrigado por esta gente que o teu Espírito trouxe. E obrigado pela sensibilidade que o Senhor deu ao Alan Caster para ouvir o Senhor e falar em teu nome para nós. Esse antagonismo é uma realidade que estamos experimentando. E, ó Deus, lamentável é que essa realidade não acontece apenas fora da igreja. Ela tem entrado. A nossa vontade, ela tomou uma força muito grande. E quando ela é confrontada, nós nos sentimos ameaçados. Perdoe-nos por isso, Pai. Eu fico imaginando a mente santa do Senhor vendo tudo isso acontecer. Perdoe-nos, ó Deus. Quando defendemos o nosso direito como se ele fosse o único direito. Quando trabalhamos pela nossa vontade como se ela fosse a perfeita. Perdoe-nos por isso. Lave-nos, purifique-nos, ajude-nos a olhar com os teus olhos e a amar com o teu coração. E perdoe-nos, a Deus, perdoe-nos sim, quando nós trabalhamos em nosso próprio favor e investimos apenas naquilo que é nosso, tendo em vista exclusivamente aquilo que nos favorece. Perdoe-nos por esse egoísmo. Perdoe-nos. Eu
quero agradecer por este culto e pedir ao Senhor que abençoe o teu povo. E visite a cada um deles com tua graça. Ajude-nos a aplicar esta palavra de forma que ela crie raízes no nosso coração e saia do coração para a boca, para os olhos, para as mãos, para os pés, para que nisso o teu nome seja glorificado e haja unidade em todo o teu povo. Que a tua palavra, que é o nosso norte, nos oriente e nos alimente e nos desperte. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Deus os fortaleça. E vos use onde Ele vos colocou. Que vocês sejam instrumentos de orientação para o povo que ainda não é do Senhor. E que o Senhor abençoe a tua despensa, multiplique o pão na tua mesa. E que haja paz e alegria nos teus relacionamentos. E que o Senhor fortaleça a tua fé, ouça as tuas orações e aceite a tua adoração. Deus te abençoe aonde Ele te colocou. E que faça ali frutificar para a glória dEle. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém.